Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical e esse é o segundo domingo da Quaresma no ano B. E o Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 9, versos do 2 ao 10. É o Evangelho da Transfiguração. Transfiguração do Senhor ali, onde o Senhor transfigura-se diante de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, revelando a sua glória e também revelando a sua ressurreição, que ele ressuscitaria. Vejamos o que diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante dele. Transfigurar-se é mudar a aparência, mudar a figura. Aquilo que os apóstolos estavam vendo foi transfigurado, foi mudado em algo mais, vamos dizer assim, glorioso, sublime. E como ficou essa aparência de Jesus? Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. E apareceu-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. O evangelista, se eu não me engano, São Marcos ou São Lucas, revela que eles conversavam com Jesus sobre a paixão de Jesus, sobre a morte de Jesus. E aí Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estava todos com muito medo. Então, alguém às vezes diz assim: olha, Pedro queria construir tenda, que atitude mais, vamos dizer assim, pequena, que a atitude mais como é que eu posso dizer? Apegada às coisas desse mundo, que atitude mais de alguém que não conseguiu ver o extraordinário de Deus. Não é isso. Quando nós temos um medo, um susto que é grande, isso tira o nosso consciente do eixo. É o que aconteceu com Pedro. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Não é um medo qualquer, é muito medo em ver a glória de Cristo, em ver Moisés e Elias que conversavam com eles. Imagine essa visão da transfiguração. Deveria ter sido extraordinária. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Ainda mais teve a questão da nuvem que veio e envolveu Moisés, Elias, Jesus, e a sombra cobriu também Pedro, Tiago e João. E da nuvem saiu uma voz. Imaginemos a voz de Deus, meus irmãos, a nos falar. Ele mesmo, pessoalmente. Não como o anjo que fala com Abraão na primeira leitura, representando Deus, uma epifania, uma manifestação de Deus através daquele anjo, mas o próprio Deus que fala e diz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais nada, mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E aqui é onde os apóstolos ficam em crise. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si. O que queria dizer ressuscitar dos mortos? É exatamente, meus amados irmãos, o que vem nos revelar como figura, como imagem, como tipologia, aquilo que foi feito com Isaac, aquilo que Abraão viu. Lembra que Jesus vai dizer aos fariseus, aos judeus: tu nem sequer tem 50 anos
como que tu conhecestes Abraão? Como é que Abraão te viu? Porque Jesus vai dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E onde Abraão viu o dia de Cristo? Por exemplo, Isaque, aqui no filho, Abraão vê no seu próprio filho Cristo que seria sacrificado. E além disso, ele vê no cordeiro, o cordeiro que foi ali apresentado para o sacrifício no lugar de Isaque, era uma figura perfeita, uma imagem, uma tipologia do próprio Cristo Jesus. Então Abraão nesse dia vê no seu filho, o filho de Deus. Veja, Abraão vê no filho dele, Isaque, o filho de Deus, que será sacrificado um pouco mais adiante. E também no cordeiro que foi providenciado, ele também vê Jesus, como diz o próprio João Batista, quando vê Jesus se aproximar, eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus diz de maneira muito clara que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Veja o que diz, Gênesis capítulo 22. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando, disse, Abraão. E ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Então, aquilo que é o caráter de Deus, ele pede a Abraão para que Abraão faça. Aquilo que é o amor de Deus, ele pede que Abraão faça. O amor que Deus tem pelo seu filho Jesus é demonstrado no amor que Abraão tem por Isaque. Claro que de maneira muito, vamos dizer assim, xoxinha ainda, muito pequena, porque Abraão não consegue amar na envergadura do amor que Deus ama. Mas veja, toma teu filho único. Jesus é o filho único de Deus Pai. João capítulo 1, versículo, eu acho que é o 48. E o filho unigênito que está no seio do Pai revelou o Pai. O filho unigênito, o único, né? Isaque, a quem tanto amas, Deus tanto ama seu filho. Veja, Deus tanto ama seu filho Jesus. E dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar. Então, a cruz, meus irmãos, é o altar em que Deus ergue para oferecer o seu filho. Colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Deus oferece o seu único filho. Deus amou de tal maneira o mundo que ofereceu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. Então, Deus impõe as suas mãos sobre Jesus. Como? A ira de Deus, que deveria ser derramada sobre cada um de nós, pecador, ele impõe sobre o seu filho. O castigo que deveria ser derramado sobre nós, ele impõe sobre o seu filho. Lembra Isaías 53? Ele derramou sobre o seu filho o castigo que deveria ser derramado sobre nós. Por isso vai dizer Isaías sobre o servo sofredor, Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas feridas recaíram sobre ele. Por suas chagas nós fomos curados, por suas feridas nós fomos libertados. Então, depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou. O anjo, que representa o próprio Deus, a epifania aqui, e o anjo lhe disse, não estendas a mão contra teu filho, e não lhes faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres.
foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver Deus Pai que oferece o seu filho Jesus. Ele impede que Abraão ofereça Isaque e providencia um cordeiro. Versículo 13. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, pois foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Eu penso, meus amados irmãos, que aqui, nesse momento, Deus revela para Abraão, de uma forma extraordinária, a morte expiatória de Cristo por cada um de nós. É por isso que Jesus diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Abraão viu o dia de Cristo quando? Primeiramente no seu filho, como uma imagem imperfeita, e de maneira concreta, quando ele oferece em holocausto esse cordeiro que aparece preso no chifre. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência, Jesus Cristo, claro, serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Amém. E São Paulo sintetiza tudo isso que nós estamos meditando até agora na segunda leitura de hoje, que é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 31b ao 34. Ele vai dizer: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Veja, se Deus não poupou o seu filho, como ele não nos daria tudo junto com ele, junto com o próprio Cristo, junto com o seu filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Somente Deus poderia declarar. Somente Deus poderia acusar os seus escolhidos. Mas ninguém. Por isso Paulo pergunta: quem acusará os escolhidos de Deus? Ninguém. Deus que os declara justos? Quem os condenará? Jesus Cristo, que morreu em resgate deles? Mas ainda, não somente que morreu, mas respondendo à pergunta inicial do Evangelho de Pedro, Tiago e João, o que significa ressuscitar dos mortos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Somente Deus, ou o seu Filho Jesus, tem o poder de nos condenar. Mas ninguém. Por isso ele diz: quem condenará os escolhidos de Deus? Quem acusará os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém tem poder de me acusar. Ninguém tem poder de te condenar. Se Deus, que nos ama, não faz isso, se Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu à direita do Pai e lá intercede por nós dia após dia, não nos acusa, quem nos acusará? Ninguém. Portanto, meus amados irmãos, sintetizando aqui, Paulo conclui a reflexão de hoje. E que nós possamos pedir a Deus a graça de compreendermos esse grandioso mistério. Que um Deus veio a este mundo morrer para nos salvar. Morto na carne, vivificado no Espírito. Viva Cristo Rei. Amém, amém e amém.